E aí, meu querido, como vai você? Está tudo bem? Com certeza aqui nós vamos bem, muito bem, obrigado. Meu querido, nós estamos aqui diante de mais um tema muito maravilhoso, um tema onde vamos aqui expor alguma coisa relacionado a doutrinas, relacionado a entendimento de algumas pessoas, algumas lideranças, alguns movimentos, não é, religiosos. Antes, porém, meu querido, deixa o seu like aí no início do vídeo para que você não possa esquecer, tá bom? Se você ainda não é inscrito do canal do nosso irmão Alberto Lírio, se inscrevam, me ajude, compartilhe o nosso vídeo e também deixa na aba dos comentários a sua opinião. Mas eu quero deixar claro uma coisa aqui, meu amigo. Não precisa você concordar comigo, não precisa você dizer que me apoia só para me agradecer, só para me deixar feliz. Não, querido. Esse canal aqui é um canal onde você pode expor, né, o seu entendimento e a sua visão. Agora, talvez eu não vou te responder à altura, não é? Talvez porque a gente não tem tempo. Eu ainda trabalho no trabalho secular, não é? Eu ainda não sou aposentado e eu tenho que tirar alguns momentos para gravar vídeo. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, não é? Na minha casa, eu procuro tirar aqui um momento para gravar vídeo, sempre que eu posso, né? Nas redes sociais, aqui no YouTube, outras plataformas também que você vai me encontrar, né? Então, uma coisa eu quero deixar claro para você, tá? Eu só quero que você me ajude se inscrevendo no canal, você compartilhando o trabalho, você deixando a sua opinião. Quando você se inscrever, ative o sininho de notificações na opção todas, tá bom? Para que você possa receber e ser notificado toda vez que tiver um trabalho novo aí. Meu querido, existe várias vertentes de interpretações doutrinárias, não é? E às vezes a gente pergunta por que o Deus das religiões ele se diversifica tanto com respeito à opinião de cada religião. Por exemplo, nós vamos falar aqui sobre o calvinismo. O que o calvinismo ensina sobre a salvação, por exemplo? O calvinismo ensina que na condição de pecador, o homem ele só pode ser salvo pelo Criador mediante a sua vontade. Então, preste atenção. Nesse ponto é explicado que a salvação de Cristo não é feita com base no mérito, ou seja, nas boas ações praticadas pelo indivíduo, mas sim na decisão soberana e incondicional de Deus. Isso é a visão do calvinismo. Os calvinistas ensinam dessa forma. Quando você vai para a teologia arminiana, por exemplo, na teologia arminiana clássica, toda a salvação tem início com a ação de Deus que busca a relação com o pecador. E este somente responderá a uma ação que não tem início em si. Então, nesta visão, todos estamos mortos em pecado. No Brasil, nós temos muitas denominações. Por exemplo, as denominações arminianas no Brasil, quais são elas? Nós temos a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja Quadrangular, nós temos a Metodista do Brasil, nós temos a Igreja Wesleyana Livre, nós temos os Batistas, nós temos a Igreja do Nazareno, nós temos a Igreja de Deus e muitas outras. Agora, independente da visão calvinista ou arminiana, nós vamos observar, então, que qual é a visão bíblica para a questão da salvação do homem. Existe salvação do homem na sua carne? Biblicamente, não.
Não existe salvação do ser humano, homem. Não. Meu querido, uma coisa que você talvez nunca prestou atenção. Mas a carne humana, o ser humano como homem físico, ele nunca esteve na balança para salvação ou condenação. Se você observar uma coisa, você tem que aprender que na Bíblia, a salvação, ela sempre se referiu à salvação do juízo. Ah, irmão Beto, mas o homem pode ser condenado ao inferno. Que inferno? E qual homem que pode ser condenado para o inferno? O homem material ou o homem espiritual? O homem espiritual não pode ser, que o espírito, ele não tem corpo. O espírito, ele não pode sofrer em um fogo. O espírito, ele não pode passar por certo tipo de sofrimento. O homem, como ser humano, ele vai para a sepultura, que João Ferreira de Almeida não traduziu, e ele deixou a palavra inferno. Agora, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre pecado. Em primeiro lugar, 1 João, no capítulo 3, o versículo 4, nos ensina que pecado não era um nome próprio, nunca foi. Pecado é um nome que foi designado para batizar a transgressão da lei de Moisés. Então, se pecado não é um nome próprio, obviamente, você não pode classificar o homem como perdido de acordo com aquilo que ele faz na sua carne. Por quê? Porque o pecado que era a transgressão da lei, ela foi desfeita ali na cruz. Esse pecado transgressão, ele foi desfeito na cruz. Um homem, o profeta Daniel, que profetizou muito antes de João, no capítulo 9, e o versículo 24, ele já dizia que quando o juízo tivesse acontecendo em Israel, o principal objetivo daquele cenário de guerra em Israel, o principal objetivo era esse aqui, ó. Daniel, no capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu. E qual era a santa cidade para os judeus? A Jerusalém. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar, preste atenção, cessar a transgressão. O que seria cessar a transgressão durante o ano 70? Cessar a transgressão, parar de acontecer. Cessar é dar fim à transgressão. Dar fim à transgressão e dar fim aos pecados. Pecado não era a transgressão da lei? Então, Romanos 10 e 4. Se o fim da lei foi Cristo, então, durante o cerco de Jerusalém, durante o juízo do ano 70, estaria, então, dando fim às transgressões que o povo judeu cometia. E, acabando-se a transgressão,
que era o pecado, então estava acabando a transgressão e dando fim aos pecados. Agora, fala assim, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. Tá vendo? Por isso que nós falamos do evangelho eterno. Assim como o evangelho é eterno e foi confiado ao anjo, Apocalipse 14:6, essa justiça eterna, ela veio para quê? Trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Meu querido, enquanto você não conseguir entender que pecado era a transgressão da lei, e Daniel, muito antes de João, ele falou que durante o cerco de Jerusalém, durante esse movimento do ano 70, estaria acabando ali a transgressão e estaria acabando o pecado. Vê se você entende então, meu querido. Por que João, no capítulo 1 e 29 de João, por que João disse isso aqui, ó? Quando Jesus apareceu lá no deserto, lá no Jordão, para ser batizado, João Batista, de longe ele viu Jesus. Mas ali, com João, tinha um monte ou bastante judeus que iriam ali para ser batizado por João. O batismo nas águas era batismo dos judeus. E o que significava o batismo das águas? A lavagem por fora significava arrependimento. Arrependimento de quê? Arrependimento de alguém que estava se arrependendo de estar transgredindo a lei. Então o batismo era uma forma de expiação. Aí João Batista, de longe ele viu Jesus como cordeiro. Aí ele falou isso aqui, ó, para todos ouvirem. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Para quê? Para ser batizado. Para ser lavado, né? Que batismo ali era uma lavagem, obração, lavagem por fora. Aí João falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem que tinha falado isso desde o tempo de Daniel? O próprio Daniel. Então, o que João falou ali foi o que Daniel, muito antes de João, já tinha falado. Mas Paulo também, ele se referiu a isso quando disse que não havendo lei, não havia transgressão. Se a lei, o fim da lei foi Cristo, então Cristo, ele arrancou do meio do povo de Israel, do meio do povo de Daniel, a transgressão e fez cessar o sacrifício. Fez cessar o sacrifício, fez cessar a transgressão e aniquilou o pecado. Expiou o pecado, aniquilou. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, o verso 26. Olha o que diz aqui. Qual é o problema todo? O problema todo é que a religião, talvez, não entendeu que o que Cristo veio fazer, ele concluiu. O que Cristo veio fazer, ele fez. Do contrário, meu querido, o sacrifício foi em vão. Então, o pecado não é aquilo que eu e você, depois da cruz, cometemos, não. O que nós cometemos é a transgressão na carne. Mas pecado, que era um nome, era um adjetivo, ele foi aniquilado na cruz. Pecado. Ah, irmão Alberto, não tem pecado não? Ô, meu querido, se você quiser continuar acreditando que existe pecado, então confesse também que Cristo falhou. Porque pecado era a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Nós não estamos inventando, querido. Nós estamos lendo o que está escrito. Agora, olha Hebreus, capítulo 9, versículo 25 e 26.
nem também entrou para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entrava. Aqui é entra, o tempo verbal presente na época da fala. Mas como eu estou há 2000 anos depois da fala, o tempo verbal é passado, é entrava de ano em ano no Santo dos Santos com sangue alheio, ou seja, alheio de animais. Agora o verso 26, presta atenção nisso aqui. De outra forma, seria necessário que ele padecesse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, olha o tempo verbal, mas agora, na consumação dos séculos, eles estavam vivendo os últimos dias, não estavam? E esse fim do século representava o quê? Fim de uma era, fim de um mundo aion, fim de uma circunstância, fim de uma dispensação. Era o fim da dispensação da lei. Então, por isso o tempo verbal era presente da época. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por toda, se manifestou Cristo, né? Para aniquilar o pecado através do sacrifício dele mesmo. Quando o templo estava de pé, o sacrifício era com sangue alheio, era sangue de animais. Mas quando Cristo se manifestou, ele veio aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Ou seja, ele veio tirar o sacrifício dele mesmo. Ele veio tirar o pecado, aniquilar o pecado com o próprio sacrifício. Ele mesmo se oferecendo. Então, aquele sangue vertido na cruz foi o sangue que ele mesmo deu como cordeiro. Como cordeiro. Foi isso que João disse. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu te pergunto, tirou ou não tirou? Então, nós temos que assumir, queridos. Nós temos que assumir que nós vivemos em pleno momento de comunhão com o eterno Criador. Porque eu e você estamos depois da cruz. Então, tanto faz o calvinismo como o arminianismo. Tanto faz a doutrina calvinista como a doutrina arminiana. Para nós, o que importa é o que a Bíblia diz e não o que os outros pensam. Tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço, nosso irmão Cláudio Mendes, esse incansável filho do Criador no Espírito, que não cansa de nos trazer ensinos maravilhosos. Até lá.